odiado, perseguido, monitorado, difamado. Tanto é que ele não morreu quentinho numa cama. Foi preso, torturado e assassinado. Só que a esperança era tão grande que o povão disse, ele ressuscitou. Está vivo, venceu tudo isso. Então, Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse aqui é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aqui aos muitos dos meus amigos que interagem com a gente através do vídeo pergunta, através de mensagem no WhatsApp, através de mensagens no direct lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E o vídeo do momento é do pastor Henrique Vieira, filiado ao PSOL, pré-candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro, e que ele nega a ressurreição de Cristo. Dentre muitos outros valores da Bíblia, negar a ressurreição de Cristo é o pior ato que alguém que diz que ama a Deus e que ama a fé e que conheceu a Deus pode fazer. As suas interpretações não são maiores que a Bíblia. É o que eu falo do perigo do liberalismo. É o que eu falo dessa turma que anda com viés esquerdista dentro das nossas igrejas. E não precisa nem ter viés esquerdista, porque quando o cara é perturbado, irmão, pelo amor de Deus. Falando de Bíblia, abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos. Marcos, capítulo de número 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado, verso de número 9, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E aí, Henrique Vieira, o que eu faço com o relato bíblico? Estaria você com mais verdade na sua boca, nos seus apontamentos, do que a própria Bíblia?
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quem escreve é Lucas. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, verso de número 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, mártires do grego, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ele fica 40 dias ainda com seus discípulos. Ele diz para Tomé: toca, depois de ter atravessado a parede. É dele a saudação: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Depois que atravessa a parede e aparece. Você vê que ele fica 3 dias sepultado e no terceiro dia ele ressuscita. Se a gente for fazer a conferência como por tradição os católicos fazem, dizendo da sexta-feira da paixão, que ele morreu e que no domingo ele ressuscitou, se ele morre na sexta de fato, como a gente entende a nossa sexta-feira, então não tem 3 dias, como ele disse que daria um sinal, assim como o profeta Jonas esteve no ventre do inferno, ou seja, no ventre da baleia. Olha que interessante, foi Jesus que disse. Importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites. E ao terceiro dia ele ressuscite. E é interessante você perceber que nesse período da crucificação antecede Pessa, que é Páscoa entre os judeus. E é nesse período que tem o tal chamado Shabbat Hagadol, o grande sábado, que não começa na sexta, mas sim na quinta. E aí a preparação é de quarta para sexta. Então fazem toda a trama na quarta, matam-no na quinta, então ele fica sexta, sábado e domingo. Por isso, no domingo pela manhã, elas vão ao sepulcro, como está descrito em Marcos, capítulo de número 16. Ele ressuscita, anuncia para elas que ele vai adiante delas, manda comunicar a Pedro, aí vem os idiotas dos nossos dias negar a ressurreição. Dizer que foi uma crença popular, que era tão emotivo, que eles passaram a crer naquilo que não tinha como crer. Ah, pelo amor de Deus. Plantar batata, meu irmão. Ah, não dá não. Parei.
Gente, negar a ressurreição de Jesus é negar toda a centralidade do poder de Deus, do que a gente crê. Porque nós, servos de Deus, esperamos a ressurreição final para o grande encontro com o Senhor nos ares e para o dia do grande julgamento de todas as coisas. Alguns para a condenação eterna e outros para a salvação eterna. O que você acha dos teólogos dos nossos dias que se enveredam para esse lado? O que você faria se na sua igreja, num congresso, no simpósio, numa escola bíblica, num culto de ensinamento, você ouvisse um camarada dizendo isso? Você iria embora, você se levantaria para contradizê-lo, pedindo as provas, ou você se calaria? E eu termino esse vídeo dizendo que tão incômodo quanto o grito dos injustos é o silêncio dos inocentes. Se você é da fé, posicione-se. Nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. E nós nunca vimos um povo tão confuso, tão doido, usando a Bíblia para falar das suas maluquices, suas interpretações, e não tem nada a ver com o que ela está dizendo. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço aos irmãos que me enviaram esse vídeo e me perguntaram sobre o pastor Henrique Vieira. Ele não representa o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não representa. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia.